Tem lá um pouco mais. A Serra Catarinense pode amanhecer com 4 graus. Bom, amigos do basquete, boa noite. A gente está de novo aqui com mais um, o assunto é basquetebol, e hoje nós vamos colocar em pauta aí um assunto bastante polêmico, né, que vem aí acontecendo já há algum tempo nas nossas escolas de educação física, que é o ensino do basquetebol e dos esportes de uma forma geral nos currículos dessas escolas. Eu vou fazer um breve histórico, depois vou passar a bola para o Medalha, que vai trazer para aqui, está aqui o professor Zé Medalha, né? Desculpa aí, e o professor Dilson Ribeiro, lá da Universidade Federal de Juiz de Fora, e eles vão discutir um pouquinho essa questão, né, do ensino do basquetebol, e depois a gente vai abrir aí para os colegas que estão nos prestigiando aí para uma troca de ideias. Então, tomando como base aquilo que eu vivenciei, né, na Escola de Educação Física da USP, que ainda era a Escola de Educação Física, não era a Escola de Educação Física e Esporte, né? A gente teve um contato com as matérias esportivas muito grande, não só no basquete, mas no vôlei, handebol, futebol, enfim, natação, atletismo, todas essas disciplinas esportivas eram muito bem abordadas. E, além disso, né, além da gente ter uma carga horária bastante significativa, né, eu lembro que, na minha época, eram 3 semestres das modalidades esportivas, e depois disso ainda, a gente tinha os cursos técnicos, e que a gente podia ampliar o nosso conhecimento e focar naquilo que realmente as pessoas queriam desenvolver, né? Eu tive uma oportunidade, e além das oportunidades que nós tínhamos a partir de tudo isso, né? Eu tive a felicidade de, no meu curso de educação física, especificamente no basquete, de ter contato com mestres fora de série. Está aqui um deles, o Medalha, que foi meu professor Moacir Dayuto, né? Professor Valdir Pagan, no curso técnico, enfim, pessoas que realmente tinham uma experiência, uma bagagem muito grande para transmitir e que nos davam uma segurança muito grande, né? Fizemos o curso técnico, depois, mais para frente, eu tive a oportunidade, junto com o Lula, de continuar desenvolvendo o curso técnico. O Tássio, que está aqui com a gente, foi uma das pessoas que participou dos nossos cursos, e a partir desses cursos, a gente teve muitas oportunidades, como, por exemplo, de poder, junto com o Medalha, Guilmar e outros colegas, de fazer um estágio nos Estados Unidos, na UCLA, na época, que era uma das universidades de ponta, junto com a Indiana, né? Depois, fomos para a área da estatística, também em função desses cursos técnicos, enfim. E o que aconteceu ao longo do tempo é que o esporte foi perdendo espaço na grade curricular das escolas de educação física, assim como os cursos técnicos deixaram de existir, e o que a gente vê hoje, que o egresso da escola de educação física, além de não ter essa formação esportiva adequada, ele não tem cursos complementares, né? Os próprios cursos de especialização não focam diretamente, no caso, no basquete. Então, o que a gente tem são cursos esporádicos, clínicas promovidas pelas confederações, promovidas por instituições particulares, pelas federações e assim por diante. Então, é um quadro, no meu entender, na minha opinião, preocupante, porque isso está fazendo com que as pessoas, os egressos, saiam com uma formação inadequada, não por culpa deles, evidentemente, e, de repente, tem que enfrentar aí um mercado de trabalho e ir para a quadra sem ter uma formação técnica e pedagógica adequada para isso. Então, feita essa pequena introdução, eu queria passar a bola para o Medalha, para que ele fale um pouco dessa situação e também conte para a gente um pouco dessa nova estrutura curricular que está sendo discutida para os cursos superiores de educação física. Então, Medalha, obrigado aí pela participação, obrigadão mesmo, e a bola está contigo aí, tá? Ok, Dante. Bem, com relação a
essas colocações que você pôs aí, em primeiro lugar, obrigado aí pelas referências à minha pessoa, mas eu também fui um beneficiário da participação do professor Dailton, antes ainda do professor Sebastião Simões, fantástico, era um fanático por fundamentos. Era uma época diferente dentro do que é agora, porque nós não tínhamos assim outras áreas do conhecimento em evidência, como aprendizagem motora, desenvolvimento motor, aquelas outras dimensões sociais, pedagógicas, que hoje existem numa grade curricular em curso de educação física, né? Realmente houve um momento ali que tentou-se mudar um pouco a característica de esportivização, como é que chama? Esportivização. Esportivização da formação do professor. Entendia-se, então, que a gente trabalhava apenas com uma elite, então os professores saíam, iam para o colégio, ficavam com os melhores jogadores, os melhores alunos, aliás, e a grande maioria não se beneficiava realmente da atividade física. Houve essa mudança, depois, com o surgimento do fitness, que entrou muito forte, houve a necessidade aí da divisão do curso, né? Em licenciatura e em bacharelado. E, nessa altura, também com a proliferação de inúmeras faculdades de educação física, nós temos que reconhecer também que a educação física nas escolas secundárias, elas deixaram muito a desejar. E como elas deixaram a desejar também, temos que entender que o ingressante nos cursos de educação física, não estou falando de federais, de USP, das outras, era um ingressante que não tinha tanta experiência na parte esportiva, além do futebol, né? Eu acredito que a gente tem que ter uma expectativa assim. O sujeito que vai fazer educação física, ele deve, pelo menos, saber jogar basquete, saber jogar voleibol, quer dizer, saber jogar, pelo menos, né? Para poder ter depois o conhecimento pedagógico, científico, sabe, das habilidades básicas dessas disciplinas. Da mesma forma, eu me lembro que houve uma mudança na USP, numa época em que os professores de natação resolveram o seguinte: para entrar na faculdade, na escola de educação física na época, você tinha que nadar pelo menos 150 metros. Quer dizer, o currículo deixou de ser aquele currículo em que o professor ensinava o aluno de educação física a nadar. Ele já entrava sabendo nadar, quer dizer, aí ficaria mais fácil para ele administrar os nados, aquela coisa toda, todo esse conteúdo das disciplinas. Nas nossas disciplinas, com exceção do futebol, né, acredito que o pensamento poderia ter sido o mesmo, mas, na verdade, em função da educação física deficitária nas escolas secundárias, isso não aconteceu. Bom, passamos aí por essa onda do fitness, muito forte mesmo. Tanto é que ela acabou provocando o surgimento até do próprio Conselho para Regulamentar a Profissão. O Conselho de Educação Física veio exatamente em função dessa nova ordem aí, para poder organizar e disciplinar toda a profissão de educação física fora da escola. E me parece que na escola a coisa, sabe, também houve essa... Eu estou talvez chovendo no molhado, vocês todos conhecem essa situação. Houve aí um aumento muito grande de alunos com acesso às nossas escolas de ensino fundamental, ensino médio e tal, e é claro que com essa quantidade enorme, a qualidade também deixou de existir no mesmo nível, né? Agora, muitas críticas aconteciam. Bom, por que não fazemos o curso de educação física? Isso, inclusive, eu estou falando aqui, por isso que eu fiz aquela pergunta inicialmente. Quais são todos vocês têm algum tipo de vínculo com o curso superior de educação física aqui, né? Então, surgiu essa sensação, por que não voltar naquela formação geral, sem separar o bacharel da educação física e tal? E as novas diretrizes curriculares, que teriam que entrar em vigor agora,
E, Dilson, você pode me corrigir aí na federal como é que está também, se já entrou em vigor ou não? Foi prorrogado o prazo para final de 2022, agora eles entrarem em vigor. Quer dizer, vai entrar, então, em 2023, é isso? Não, porque era para começar em 2022. Na verdade, acho que era 2020, aí por conta da pandemia foi adiando. Foi para 2022. Eu vou falar um pouquinho sobre essas diretrizes e depois nós podemos fazer um bate-bola com relação às dificuldades que nós vamos ter de encaixar a disciplina de basquetebol. Eu não quero me ater aqui a falar da metodologia do ensino do basquetebol. Pô, não vou ensinar ninguém, muito pelo contrário. Nós temos aqui um monte de vigários, né? Não vou ficar repetindo o Pai Nosso, como deve ser feito, como a disciplina deve ser ministrada. O problema que nós temos, eu acredito, é que nós ainda recebemos, eu digo nós, porque eu até 2 anos atrás, eu era um dos responsáveis pela disciplina de basquetebol numa faculdade particular, né? E os alunos que nós recebemos, eles não têm, na sua grande maioria, eles não têm noção do que é a modalidade. Eles não têm noção do que é voleibol, que eles realmente sabem. Os meninos sabem futebol e as meninas não sabem nem futebol, quer dizer, a grande maioria. Mas aí, o que acontece? O que acontece nessas novas diretrizes curriculares? É claro que houve uma mudança, né? Depois daquela fase que o Dante citou, da como é que é, Dante? Esportivização do curso, né? Houve uma mudança, aumentou-se. Esportivização. Aumentamos a carga horária, o número de semestres, né? Criou-se o famoso 3+1, que, a meu ver, era uma. A gente fazia 3 anos, 6 semestres, e depois ele completava com mais 2. Então, ficou o famoso 3+1. O próprio Ministério combatia o 3+1, mas aceitava. Quer dizer, equivalia-se às disciplinas, né? Você fazia a licenciatura em 3 anos, daí ele completava com mais 1 ano para sair bacharel também, aproveitando essas disciplinas. Quer dizer, uma situação assim de dar uma dourada na pílula, porque, na verdade, não estou falando de escola pública, estou falando de escola particular, que é a grande maioria de formação de professores. Os alunos não saíam com uma formação adequada, nem para trabalhar na escola, nem para trabalhar fora da escola. Saíam sim em fitness. O fitness teve, evidentemente, entre nós um boom, porque com o advento das academias e com cursos paralelos, essa coisa toda. Bom, vou pedir licença a vocês, eu não vou me alongar muito, vou tentar passar rapidamente no problema aqui que eu tenho dessas novas diretrizes curriculares. Vou tentar fazer uma mudança aqui no... Eu abri a tela aí para você poder colocar, viu, Medalha? Se abriu? Espera um pouquinho. Dei a permissão aí para você poder compartilhar a sua tela. Pode compartilhar. Obrigado, Dante. Espera um pouquinho só, deixa eu ver senão aqui. Você não consegue. Eu vou ter que fechar a minha, tá? Ok, agora sim. Ok, muito bom. Estou aqui. Vamos ver se eu consigo agora. Perfeito aí? Não. Não estão vendo? Não. Você tem que entrar no share screen e ter o seu arquivo aberto e clicar nele. Perfeito. Espera aí, vou dar o share screen aqui. O seu arquivo está aberto? Agora está. Estão vendo, não? Não. Ai, caramba. Opa. E agora? Agora sim. Ok. Muito bem. Então, vamos lá.
essas diretrizes elas têm... Você pode colocar em modo de apresentação, Medalha, assim elimina esses slides. Tá, eu vou passando aqui dentro. Tá, assim, tudo bem. Tá bom, tá tá. bom, tá bom. Ok? Então, essa resolução número 6, que institui as diretrizes curriculares nacionais. Né? Bom, que fala sobre isso aí? A duração vai ser de 3.200 horas. Ok? Então, nessa definição aí do que vai ser o curso, salienta-se muito a parte do esporte. Até deixei gravado aqui. Ó, né? Área de conhecimento, intervenção profissional, aquela coisa toda, tal, foco nas diferentes formas e modos de intervenção do exercício físico, ginástica, jogo, esporte, quer dizer, isso tudo que vocês sabem, mas eu gostaria de destacar a parte do esporte e também do alto rendimento esportivo. Okay? O curso em si, Gilson, me corrija aí se eu não estiver falando em alguma coisa, ou outros que estão familiarizados com essa nova situação. Ele está dividido, ele tem um ingresso único, tanto para bacharel quanto a licenciatura, o que é diferente do que existia até agora. E sempre em 2 etapas. Correto, Dilson? Sempre em 2 etapas. A etapa comum, okay? A etapa comum com formação em 1.600 horas, né? E ela é comum às ambas as formações, tanto a licenciatura quanto o bacharelado. E depois a etapa específica para os dois. Okay? Veja bem, na etapa comum, tem aquela série, isso aí está disponível para você, conhecimento biológico, psicológico, sociocultural, dimensões, implicações biológicas, socioculturais, conhecimento instrumental e tecnológico, aquela teorização toda, né, feita a respeito das diretrizes. Isso na etapa comum, para ambos os cursos. É importante a gente... Aí o aluno, depois do segundo ano, ele, então, decide se ele vai para a licenciatura ou para o bacharelado. Aí, na etapa específica da licenciatura, ainda se destaca aí nas diversas manifestações da atividade física o esporte. Deixei gravado aí de novo. Além do jogo, exercício, esporte, lutas e assim por diante. O esporte está lá caracterizado. Né? O conteúdo programático, tem toda essa relação dos conteúdos programáticos, dando ênfase, evidentemente, à parte metodológica da educação física. Né? Veja aí, a letra F, por exemplo, a letra G, a H, como abordar a educação física no infantil, no fundamental, no ensino médio, até jovens e adultos, e até chamando atenção para ambientes não urbanos, em comunidades indígenas, quilombolas e assim por diante. Quer dizer, essa é a situação aí da licença. No bacharelado, a etapa específica, ela já fica um pouco mais restrita. Né? Ainda tem dominar aqueles conhecimentos conceituais, procedimentais, atitudinais, toda essa parte teórica aí. Mas, voltando agora no bacharel, me chamou muito a atenção que nessa intervenção, na letra D, acadêmico e profissional, em todas as manifestações do esporte, inclusive no alto rendimento. Quer dizer, a expectativa é que se forme também profissionais para trabalhar no alto rendimento. Eu não sei até que ponto isso vai ser possível acontecer. Temos os eixos articuladores ainda, e o esporte ele tem aí uma parte bastante evidenciada no bacharelado. Okay? Então, essa em si, de certa forma, essa é aquilo que a gente encontra nessa parte aí dessas dimensões curriculares. Como encaixar, veja bem, com todas essas exigências, com todas essas recomendações, como nós vamos encaixar o conteúdo para poder ensinar o nosso aluno a trabalhar na escola e trabalhar fora da escola, até no alto rendimento, que é o que as diretrizes preconizam. Essa é aquilo que nós sabemos, que vocês todos sabem, eu não vou ficar repetindo aqui, que a gente tem que ensinar os fundamentos, né, ou as habilidades motoras específicas da modalidade, né,
fundamentos com bola, fundamentos sem bola, como passar, como arremessar, como driblar. Isso tudo nós sabemos. Vamos depois para a sincronização, para 1 contra 1, 2 contra 2, 3 contra 3, até nós chegarmos no 5 contra 5. O que é que nós vamos ensinar inicialmente? Vamos para a defesa individual, também alguma noção de zona, como atacar individual, para chegar depois nas outras coisas que todos vocês sabem e conhecem, né? Eu gostaria de destacar que nós já temos literatura entre nós suficiente para poder municiar os nossos alunos, ainda antes de se formarem, para que eles saiam com esse conteúdo todo muito bem assimilado. Dificuldades que eu vejo: o aluno entra no curso de educação física sem dominar tecnicamente a modalidade, caso do basquetebol. Uma pena que o Kaká não está aqui, porque ele podia testemunhar também no voleibol. É o pouco tempo que daria e tentar separar até que ponto o garoto ou o futuro egresso ele precisa ter informações de conteúdo para ele trabalhar como professor na licenciatura e depois em turma de treinamento, se for o caso, para ele entrar na parte de rendimento, considerando-se que o segmento escolar de campeonatos colegiais e tal é um segmento para poder ser atendido aí por pessoal especializado. O que se faz hoje nas faculdades de educação física, que eu tenho conhecimento, é um curso de 30 horas, né? 2 horas por semana. Quer dizer, nas faculdades particulares, que representam a grande maioria aqui no estado de São Paulo, nós temos, parece, mais de 70 cursos de formação de professores, né? Quer dizer, então nós temos essa dificuldade, como encaixar diante de todas essas exigências das novas diretrizes, com todo o grau de conhecimento que a grade curricular, o que o projeto pedagógico tem que oferecer para formar bem o professor e depois vamos dizer, o bacharel, né? Essa é a dificuldade que eu vejo com vocês. Não sei como é que está essa situação aí, Dilson, no federal. Acho que, Dante, nós podemos passar a bola aí e depois ficar discutindo esses dois aspectos. Então, vou passar para o Dilson agora. Primeiro, agradecer a presença de todo mundo, para aqueles que entraram um pouquinho depois, né? O professor Zé Medalha, da USP, foi durante muito tempo também coordenador do curso da UNAEP no Guarujá. E agora a gente vai ter aqui o professor Dilson Ribeiro, que é professor da Universidade Federal de Juiz de Fora, ok? Então, o mesmo esquema, o Dilson vai fazer as suas considerações e depois a gente entra num bate-bola aí entre todos nós. Ok, Dilson, obrigado aí novamente pela sua disponibilidade, tá? É isso, Dante. Primeiro, eu agradecer pelo convite. Aliás, quando o Dante chama aqui, não é convite, né? É convocação. Então, Dante chamou, eu estou aqui. Agradecer pela oportunidade de estar aqui, estar compartilhando esse momento aí com Medalha, que é uma inspiração sempre para a gente. Então, eu estou aqui na Universidade Federal de Juiz de Fora, no cenário mineiro, né? Um mineiro mais para próximo aqui à praia, perto do Rio, né? Os belo-horizontinos não gostam muito que a gente fale isso, mas Juiz de Fora fica mais perto do Rio do que de BH. Então, vou comentar um pouquinho do cenário que a gente vive aqui e, como o Dante comentou, dentro das universidades federais, o que a gente tem observado. Primeiro, aproveitar aqui a fala do Medalha para acrescentar algumas informações aqui. Além de tudo isso que ele disse, né, do curso para o tronco comum, que a gente chama, né, 1.600 horas, e depois no tronco específico, 1.600 horas, mesmo com o direcionamento, que até foi interessante, Medalha, esse destaque que você deu ao esporte. Eu já li aquela resolução e milhões de vezes, e eu nunca me atentei que realmente o esporte está ali em destaque, essa questão do alto rendimento, né? Dentre essas 1.600 horas divididas por cada campo, né, o comum e o específico, ainda temos que acrescentar que 10% dessa carga horária tem que ser destinada à prática como componente curricular. Outros 10% destinada à curricularização da extensão. Ou seja, você tira ali das 1.600 horas, depois você tira 10% ali que os alunos têm que estar fazendo prática como componente curricular,
10% como curricularização da extensão, já explico melhor daqui a pouco, e depois mais 20% de estágio. Então, sobra dessas 1.600 horas em cada bloco, 60% para distribuir para as disciplinas. Então, essa possibilidade aí de 30 horas, ela tende a ser questionada pelos cursos, os futuros cursos, porque não vai conseguir alcançar todas as possibilidades de disciplinas que estão, e, no caso, o esporte, inclusive, né? Por outro lado, na interpretação aqui das universidades federais, por exemplo, aonde se pratica, né, tenta-se, e as públicas, vamos dizer assim, tende-se a praticar os 3 pilares, né, do ensino superior, né, o ensino, a pesquisa e a extensão, né, a curricularização da extensão acaba favorecendo para aquelas instituições que possuem própria extensão, que é o caso aqui nosso, na Universidade Federal de Juiz de Fora. A gente tem uma extensão esportiva dentro do campo, dentro da Faculdade de Educação Física, que favorece ao aluno, por exemplo, que está cursando lá, que cursar, por exemplo, iniciação ao basquete, que ele ainda tem que acrescentar 10% daquele período acompanhando uma prática, vamos dizer assim, né? O que, de certa forma, acaba faltando muito aos egressos essa oportunidade de estar vivenciando a prática do esporte enquanto alunos, né? Como o Medalha disse muito bem, muitos não têm vivência esportiva, nem da prática e nem de acompanhar uma prática esportiva, seja ela que for. A gente gostaria que o quadrado mágico fosse basquete, handebol, vôlei e futebol, fosse a possibilidade de todos, mas, na verdade, a gente sabe que acaba sendo só o futebol mesmo, como para os rapazes, e para as moças, então, muito menos, né? Então, com a possibilidade de fazer a extensão acontecer, aumenta essa chance, né, do aluno ter uma possibilidade de, dentro do curso ainda, vivenciar uma prática esportiva. Porém, essa realidade, para a maior parte dos cursos, principalmente os privados, ela é muito limitante, porque nem sempre os privados têm estruturas para isso, né? Normalmente os professores são contratados por hora-aula, então ele teria que ter uma hora-aula a mais. Tá esse debate para saber como que os cursos vão se organizar, porque eles têm que atender esses 10% de curricularização da extensão. Eu já estou numa perspectiva de solução, né? Uma possível solução ao caos, porque o caos está instalado. Por exemplo, qualquer modalidade esportiva com 30 horas para um aluno que vai depois cair no mercado de trabalho e buscar trabalhar, seja na escola, ou seja no campo do bacharel, realmente é muito limitante, né, para que ele possa adquirir, mesmo que tenha literatura pertinente aí, a gente acredita que ainda não será o suficiente, ainda mais para otimizarmos aí mais pessoas querendo estar no nosso esporte. E eu ainda queria destacar uma outra questão. Em muitos cursos, nesses debates, surgem também a possibilidade do agrupamento. Não é o caso aqui, eu vou citar o exemplo aqui do nosso curso aqui em Juiz de Fora, a qual nós estamos discutindo essa reforma, né? E, em muitos casos, o debate parte para o pressuposto da organização das disciplinas esportivas em blocos de modalidades esportivas, né? As modalidades de invasão, as modalidades de precisão, e aí, dentro desse cenário, eu acredito que em alguns cursos isso aconteça, destinam-se uma certa quantidade de horas para esses grupos de modalidades esportivas, e não necessariamente o basquete passa a ser oferecido, né? Isso é uma realidade que acontece. Eu acredito que alguém aqui pode... Eu tenho um colega meu de gabinete ali, professor de fisiologia, que fala, olha, eu não tive vôlei na faculdade, eu tinha que cumprir 120 horas de modalidades esportivas coletivas, das quais cada semestre eram ofertadas X, e eu escolhi futebol, handebol e basquete, 40 horas cada uma, então eu fiz as 120 horas. Eu não tive a disciplina de vôlei, por conta de algumas estruturas curriculares que acontecem, né? Se alguém já vivenciou isso aí na sua formação, por favor, me ajude aí a ilustrar. Então, assim, ainda dificulta ainda mais, né, a possibilidade da gente chegar num campo aí possível, né? Outro ponto também que eu chamo a atenção aqui é a possibilidade do estágio, né? São 20% dessa carga horária em estágio. Bom,
como é que funcionam os nossos estágios, né? A medalha está até rindo ali. Assim, se a gente tivesse a possibilidade de ter, né, um controle, uma indicação mais coerente da prática do estágio, talvez, né, isso poderia ser uma possibilidade do aluno, do futuro egresso, estar aí em contato com a prática, né? Em contato com a prática, seja em qual ambiente for. Isso se aplica tanto para o bacharelado quanto para a licenciatura depois. Então, ainda seria uma outra solução de que talvez pudéssemos nos apropriar dela, mas a operação, colocar ela em funcionamento é algo muito complicado. E aí vou trazer um pouquinho para a culpa um pouco também para o corpo docente, entre aspas, né? Por exemplo, nas universidades federais, a tendência dos últimos tempos, né, a entrada de novos professores a partir de concursos, nomeadamente concursos que agregam áreas de conhecimento. Em geral, as tendências dos concursos não são mais um concurso totalmente específico para uma área de atuação, né? E os parâmetros também de avaliação dos concursos, eles, claro, né, a pesquisa aumentou, o processo de científico se tornou mais relevante e importante dentro da prática, mas eles acabaram limitando muitos futuros professores, né, doutores, que estarão ali 30 anos nas suas cadeiras, a terem tido uma vivência da profissão previamente. Muitos professores que eu gosto de brincar, nada contra, né? Graduou, pós-graduou, mestrou, doutorou, passou, né? E isso acaba também não facilitando muito essa ligação de um professor que já não é tão especialista na modalidade esportiva com as modalidades esportivas e no estímulo dos futuros alunos. Essa é a minha interpretação aqui dentro das universidades públicas, né? E esse perfil, muitas das vezes, não ajuda muito o desenvolvimento do nosso esporte, particularmente. Eu vou me defender aqui, porque eu já entrei como professor efetivo depois de uma fase da profissão bem vivida. Então, eu estou me defendendo. E, por outro lado, depois o professor acaba podendo se dedicar exclusivamente a uma modalidade. Eu, por exemplo, atualmente aqui na Federal, a minha área só trabalho com ensino, pesquisa e extensão em basquetebol. Eu me dedico a isso. Mas dentro da universidade pública isso é possível. Na universidade privada, nem sempre ou nunca isso é possível, né? Eu vou dar só um outro exemplo meu. Assim. Eu sempre me dediquei para poder ser especialista em basquetebol e trabalhar no ensino superior e tal. E como tive 10 anos de docência em ensino privado, eu nunca administrei uma disciplina de basquetebol no ensino privado. Sempre quando eu era contratado, era para outra disciplina afim, você ia ali transitando. E ainda temos essa questão, né, do corpo docente não ser um corpo docente que tenha... não diminuindo a qualidade dos docentes que possam estar trabalhando com as disciplinas de basquete, mas a gente acaba também não tendo especialistas, como o Dante citou ali no histórico inicialmente, né, as possibilidades que ele tinha de estudar e de evidenciar isso como especialista. Assim, eu listei, né, essas questões aqui para poder trazer. Para deixar uma mensagem final aqui, eu só vejo um ponto positivo nessa nessa reforma que tende a se estabelecer aí já no próximo ano. É a curricularização da extensão para nos ajudar. Porém, é esperar que as instituições construam projetos de extensão para poder oferecer aos alunos esportivos, né? Para oferecer aos alunos a possibilidade de aumentar o seu tempo de discussão, aplicação, observação da parte de processo pedagógico, metodológico, de vivência mesmo, né, do esporte, ainda dentro da faculdade, para depois, quando ele sair lá no mercado de trabalho, ele ter algum tipo de informação. Porque, como a medalha mesmo diz, né, os elementos do conhecimento, o conteúdo básico, assim, em 30 horas, né, a gente ali espreme tudo, tenta mais um pouquinho, vai. Aqui na faculdade, aqui, na Federal de Juiz de Fora, temos um curso de Educação Física e de Esportes, né? Até nas discussões aqui nos núcleos docentes estruturantes, o pessoal de vez em quando tem que lembrar, ó, a gente tem desportos no nome da faculdade, tá?
para poder ainda ter aí um espaço para o pessoal deixar o esporte falar, mas a gente ainda tem uma disciplina de iniciação ao basquetebol com 60 horas, né, no currículo atual, ainda não no novo, no currículo vigente, não no que virá, e uma disciplina de aprofundamento, que é eletiva, o aluno escolhe quando quer fazer. Eu já acho assim, muito acima da média do que a maior parte dos cursos tem aí em geral, né? Eu acho que e até me lembro o último CIB, né, Dante? Até a gente se encontrou ali em Florianópolis, né, acho que em 2018, e o Ibanez, né, estava falando, ele teve uma palestra que ele falou justamente como era a formação, como era a basquetebol nos cursos de educação física lá na Espanha. Né? E ele apresentou um quadro que na faculdade dele tinha 3 disciplinas ainda. Uma que eles consideram como básica, outra que eles consideram como uma introdução, e na terceira já para o aluno vivenciar assuntos relacionados ao alto rendimento. A gente está muito distante desse tipo de pensamento, de experiência. Né? Acho que a gente regrediu, vamos dizer, nesse contexto. Né? Muito bom. Contribuições Só para complementar o que você falou, Dilson, a respeito dos concursos, né, do perfil do profissional que está indo para as universidades públicas, uma experiência que eu tive, né, nos cursos da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, eram 10 cursos completamente diferentes um do outro, um panorama completamente diferente. E o que a gente vê hoje nesses concursos é uma priorização da pesquisa. Claro que a pesquisa é importante, lógico, mas o que nós vemos hoje lá no nosso curso, que já tem, ele começou em 2005, né? Então ele já tem muito tempo, e hoje a maioria dos professores doutores, muitos já com livre docência, outros, né, com níveis bastante superiores, nunca deram uma aula na vida. Então, o camarada foi fazer um concurso, grande pesquisador, uma produção acadêmica fantástica, e o camarada nunca deu uma aula. E aí ele leva esse perfil para dentro daí. Então, hoje, o que acontece lá? Tem professor que não quer dar aula. Tem professor que reclama de dar 4 horas semanais, num regime de 40 horas obrigatório dentro da Universidade de São Paulo, que o Medalha conhece muito bem. Então, eu acho que isso também é algo que prejudica demais, né? Então, por exemplo, no nosso curso lá de Educação Física, tem muito professor que nunca entrou numa quadra e não sabe o que é. E aí, de repente, ainda bem nesse ponto que lá nós não temos os esportes, nós não temos nem as 30 horas, né? Para falar um pouquinho de cada esporte. Mas, pelo menos, esses caras não vão dar vexame, porque eles não conhecem. Tem gente que não sabe o que é. Tem gente, como eu brinco, né? Tem gente que nunca molhou a bunda na beira de uma piscina. Pô. Agora, imagina se esse cara é contratado para dar uma aula de natação. Como é que fica, né? Então, eu só queria... E só para complementar, Medalha, já te passo aí, eu fiz um cálculo aqui rapidinho, Dilson, dentro do que você falou, dos 10%, 20%, não sei o que lá, para desenvolver o esporte nesse novo modelo curricular, sobram 960 horas. Se você pensar naqueles esportes que são tradicionais, e aqui eu listei, tem outros, hein? Atletismo, natação, lutas, basquete, vôlei, handebol, futebol, futsal e ginástica, dá menos de 100 horas para cada uma dessas modalidades. Isso sem considerar que você vai ter que trabalhar treinamento esportivo. Esporte de aventura. Esporte de aventura, os esportes radicais. As novas modalidades. Exatamente. O esporte paralímpico. Paralímpico, né? Também, né? Então... Dante, veja bem, o problema que você citou, que é uma realidade que o Dilson também abordou aí, nas escolas públicas. Agora, imagine os 80%, 90% dos egressos das escolas particulares, que esse é o pessoal que vai para o mercado de trabalho, esse é o pessoal que vai para as escolas.
Sim, É esse pessoal que vai cuidar dos nossos alunos. sim. Porque os meninos que estão saindo, os egressos que estão saindo da USP, da Federal e tal, a cabeça deles está sendo a de ir para a área de pesquisa, de laboratórios, entendeu? Nas grandes academias, essa coisa toda. Agora, quem vai pegar realmente o peão na unha lá nas escolas? É o menino que é o egresso das faculdades de educação física particulares, né? Que, se eles tiverem assim a sorte de, um curso de educação física, ter um Dante, um Marco Sharp, um Tácito, sei lá, enfim, os que estão aqui, se vocês estiverem dando aula numa faculdade de educação física particular, é evidente que vocês vão direcionar alguma coisa da grade curricular para a disciplina de basquetebol. Esses meninos vão ter sorte na vida, tá certo? Quer dizer, sorte assim, eles estão coincidentemente num lugar que encontraram alguém que possa direcioná-los para poder ter uma formação melhor. Agora, e aqueles que não têm essa oportunidade? Como eles vão se virar? Né? Eu trabalhei. Então, esse é um quadro que talvez aquela situação de exigir que o aluno, para fazer educação física, tenha realmente um conhecimento anterior, uma experiência anterior nas modalidades, possa ajudar. Mas isso é quase que impossível hoje para você fazer essa limitação, ou essa escolha, ou essa peneira. A expectativa é que o esporte nosso, além do futebol, possa crescer, possa se desenvolver, possa, de certa forma, ter novos praticantes, novos adeptos. E quando esses meninos que sentem a necessidade, o interesse, a vocação para fazer educação física, opa, é aqui que eu vou, aqui que vai ser o meu futuro profissional. Eles já carregam com eles uma experiência que possa facilitar esse problema que nós temos aí de uma carga horária exígua e que não contempla realmente aquilo que é necessário para uma boa formação. Muito bem, gente. Nós vamos fazer o seguinte, só para nós nos organizarmos e eu não me perder aqui, aqueles que quiserem fazer alguma consideração, por favor, bota a mãozinha ali levanta a mãozinha e eu passo a palavra, tá ok? Para que a gente possa, enfim, seguir um roteiro aí. Então, o Bruno já se manifestou aqui. Bruno, abre teu microfone, por favor, fica à vontade. Se você quiser fazer alguma consideração ou alguma pergunta para o Medalha, para o Dilson, por favor, fica à vontade. Não, as considerações que o Medalha fez ali Bruno, bem primeiro importante. se apresenta, por favor, porque nem todos nos conhecemos, né? Por favor. Eu sou o Bruno Bressan, trabalho com basquete aqui em Curitiba, me formei na Universidade Federal, aqui do Paraná, e até aproveitando a deixa, né, eu fiz a licenciatura e o bacharelado ao mesmo tempo, simultaneamente. E lá era contemplado 60 horas para cada modalidade, e total de 360 horas em todos os esportes, porque tinha esporte 1, que é voleibol, esporte 2, que era basquetebol, 3, atletismo, 4, handebol e futebol, e esportes aquáticos e esportes ginásticos. E, assim, não havia muita diferença entre a licenciatura e o bacharelado. Eu até não fiz as duas modalidades para cada uma, porque podia ser uma só para elas, para ambas. E bem pouca diferença com relação a elas, assim. E o que o Medalha colocou ali de realmente, né, os professores que estão indo para a escola não terem vivência nenhuma, é algo assim que reflete um pouco o que a gente tem, né? São professores que, quando caem na sala de aula lá, eles dão o que eles viram na teoria, praticamente, né? Porque a prática é muito pouca. Mas eu queria mais dar um relato sobre como foi o meu curso aqui na Federal, que eu acho que é até significativo, apesar de ser um semestre só cada modalidade. Eu tive a felicidade de poder trabalhar com a equipe de basquete da universidade, ainda fomos campeões paranaenses e ficamos em segundo lugar do nacional, no universitário masculino, e o feminino também eu fui campeão regional, né, estadual, e depois ficaram em quarto ou quinto lugar no nacional. E toda
a vivência, a experiência ali na prática é outra realidade com relação ao que a gente vê nas aulas, nessas 60 horas só do basquete. E realmente é uma situação complexa de se alterar, porque com as questões da universidade particular, não tem como fazer um controle uma limitação para ver quem iria poder ou não fazer educação física, né? Mas era isso, era mais um relato mesmo. Depois eu faço outras perguntas aí. Ok, Bruno, obrigado. O Túlio levantou a mão. Túlio, por favor, aparece aí, abre teu microfone. Tudo bem? Tudo bom, Túlio? Então, boa noite já, né? Meu nome é Túlio Henrique, alguns já me conhecem com os cursos que eu já fiz, outras palestras. Então, minha situação é a seguinte, eu tinha um projeto social, que a gente começou há mais de 10 anos no Amazonas, ainda ele persiste lá, meio fraco, mas a gente conseguiu muitas coisas lá. E aí, por ter tentado jogar basquete a vida inteira, né? Sempre foi aquele completa time, eu já tinha parado, e aí, quando eu voltei para Minas Gerais, onde estou agora, para eu conseguir continuar dando treino, né? Eu tenho outra profissão, eles pediram que eu fizesse as faculdades, né? De educação física. Então, eu formei tem 2 anos em educação física, né? E aí eu fiquei assustadíssimo com o que são os cursos. Eu frequentei escolas particulares quando eu fiz licenciatura, e quando eu fui para estadual aqui, né, que é aquela presencial total, não aceitaram nada que eu fiz. Mas, então, assim, o que eu vi, assim, se perguntarem tudo, eu fiquei assustadíssimo. Você tem licenciatura que eu fiz à distância, você ia 2 vezes na aula, como que você vai ensinar meninas e meninos que não sabem, não têm noção de esporte nenhum? Hoje eles têm noção de celular. Não fizeram nunca, jogaram bola, nem futebol, nem nada. Aí tem uns que já jogaram futebol que estão lá. Beleza, eu fui numa escola particular, que era à noite, ok. Aí eu vou para a escola pública do estado, sem diferenças. Dos 30 alunos da sala, 26 alunos queriam esse negócio de academia, com algumas variações, né? Aí 2 queriam futebol. Sobrava eu do basquete, acho que uma da dança, que já praticou dança, né? Que estava fazendo chegar lá. Então eu fiquei assustadíssimo. Os professores sem conhecimento nenhum de esporte, mas é tudo pós-doutorado, pesquisa não sei da onde, porque eles vão trocando, né? O estado não tinha, eu peguei só o último ano com todos os efetivos. Então eu fiquei assustadíssimo com o nível, entendeu, gente? Assim, sinceridade, não se aprende esporte. Então é assim, você fica ótimo para pesquisa, para saber qual que é a taxa de coisa tal. Eu falei, gente, estudando aquilo para fazer a prova, gente, isso não é o meu interesse. Eu não quero saber qual que é a taxa de glicose que eu vou ter que tomar antes de fazer uma prática esportiva tal, se ser o limiar não sei quanto. Então, assim, estou na realidade de vocês. É uma coisa assustadora. Dessa forma, a educação física não vai ensinar esporte para ninguém. Isso, assim, de realidade, formei tem 1 ano e meio, né? Aí que agora, esse último ano eu peguei para dar aula, as crianças hoje não sabem fazer atividade física agora com Covid, então, assim, são realidades que eu estou assustadíssimo. Peguei escolas do estado aqui para dar aula, eu fiquei assustadíssimo. Assim, os meninos de quinta série nem escrever o próprio nome, sabem. Eu estou em Minas Gerais e eu peguei as escolas do estado, porque bem classificado nos concursos, do centro, região central da cidade grande de Goiânia. Agora, imagina das pontas mais extremas, lugares mais pobres. Então, assim, a ignorância nesse país está crescendo demais, né? Então, assim, tanto em relação ao próprio esporte, ao basquete, outras coisas, mas em relação à formação mesmo do indivíduo, né? Então, desculpa, falei demais. Não, tranquilo. E isso que nós nem discutimos o ensino da técnica, né? Nós estamos falando de esporte ainda, né? Vamos tentar seguir a ordem aqui. Tem o Caio e tem o Gabriel. Depois da fala do Caio e do Gabriel... Dete, só um minutinho. O Bressan começou... eu não comentei só a parte técnica, pressupondo que todos vocês sabem perfeitamente como trabalhar com uma modalidade... Mas nós sabemos disso aí. Sobre o ensino dela, né? Que é mais complexo dentro da...
sem dúvida. Então, depois da fala do Caio e do Gabriel, eu vou lançar uma questão para a gente discutir, porque eu vou ser sincero para vocês, eu não gosto assim de reuniões muito longas, porque chega um determinado momento, o assunto começa a divagar e o vídeo fica muito longo. Eu estou calculando mais ou menos 1h15, 1h20, então a gente tem que ser bem objetivo para poder discutir. Então, eu vou abrir a palavra para o Caio, depois para o Gabriel. Vou lançar uma questão. Tatiana, por favor, fecha seu microfone, por favor. Obrigado. E aí eu vou lançar uma questão, vou jogar o Medalha e o Dilson na fogueira. Tá? Então, vamos lá. Caio, por favor, se apresenta e pode fazer suas considerações. Boa noite. Eu sou da cidade de Catanduva, aqui no estado de São Paulo. Eu me formei o ano passado, terminei a graduação em bacharelado na Unifipa, que é Faculdades Integradas Padre Albino, e é mais para relatar como foi a minha formação. A grade curricular aqui foi dividida em 4 anos, eu vivenciei o curso de licenciatura, e aí depois fiz a complementação de mais 1 ano com o bacharelado. E o que eu consegui ver foi o seguinte, os alunos do curso de Educação Física. A gente viu muito a questão introdutória da Educação Física, tanto fisiologia, anatomia, toda essa parte que é requerida da Educação Física, e a questão do esporte em si ficou, de certa forma, meio precário, assim. É um curso bom, a faculdade é uma faculdade boa, assim, renomada, porém, a questão do esporte só vivencia e só aprende alguma coisa assim de fato com relação ao esporte quem já traz uma bagagem com relação ao esporte. Então, que nem foi citado, quando o aluno já traz consigo a vivência do esporte, que nem eu já pratico basquete há mais ou menos uns 13 anos. Então, quando eu vivenciei a disciplina do basquete na faculdade, eu senti, de certa forma, eu não tive tanto aprendizado, assim dizendo, porque eu esperava uma coisa mais aprofundada e, como foi dito aí pelo professor, é um projeto de extensão nessa área do esporte. Eu senti falta disso também. A faculdade não ofereceu esse recurso para a gente, e eu esperava aprender algo mais específico, principalmente com relação ao basquete, e eu senti uma deficiência na divisão dos esportes, por exemplo. A gente vivenciou durante 4 semestres disciplinas com relação à ginástica. A gente viu ginástica artística, ginástica rítmica, ginástica acrobática, a gente viu diversos tipos de ginástica. E aí, quando chegou ao basquete, a gente viu 1 semestre apenas de basquete. Então, pelo menos na minha instituição, na instituição onde eu estudei, eu senti falta de uma coisa mais específica para quem já é do esporte e para quem busca aprender e se formar em educação física para viver daquele esporte, por exemplo. Eu entrei na faculdade com a intenção de aprender um pouco mais e me aprofundar no basquete. Atualmente eu tenho um projeto social onde eu dou aula para crianças carentes de um bairro aqui da cidade, e eu tentei, na minha formação, na graduação, buscar um conhecimento mais específico com relação ao basquete. E isso eu só encontrei na leitura, que deve ser, né? Toda pessoa que procura aprender alguma coisa tem que correr atrás. Então, na faculdade, a gente só viu de uma forma geral. Vocês vão aprender, por exemplo, atletismo, era passado o básico, né? E aí o restante fica por conta. Não tinha nada que cativava um pouco mais os alunos nesse sentido. E eu acredito que é isso.
Muito bom, obrigado, Caio. Eu só vou pedir para quem já falou, o Túlio, Caio, para apagar a mãozinha aí, para eu não me atrapalhar aqui na sequência das coisas, por favor. Gabriel, por favor, se apresenta e faça aí suas considerações. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui reunido com todos, né, para discutir sobre, principalmente, o componente curricular do basquetebol. Bom, eu sou formado pela Universidade Estadual de Londrina em 2004. Atualmente, eu trabalho no Grupo Positivo, aqui em Curitiba. Eu trabalhei na Universidade Positivo de 2016 a 2020, como professor na graduação no bacharel e licenciatura. Bom, até 2018 lá, havia-se a divisão, né, entre bacharel e licenciatura. No bacharel, nós tínhamos 80 horas destinadas a cada modalidade, das principais modalidades, ou seja, numa modalidade, o basquetebol era anual. E tendo que dar conta de iniciação até o rendimento, porque, principalmente, era um tema que os alunos queriam muito discutir sobre alto rendimento. E, principalmente, quando nós falamos em basquetebol, né? Eles vinham querendo discutir sobre rendimento, mas nem sobre NBB, só NBA, né? Então, essa parte pesava bastante. Porém, nós colocávamos todos ali, todos os professores, a gente tinha um discurso bem igual, uníssono ali, onde trabalhavam sobre iniciação, a ideia de se aprender sobre o esporte primeiro, né? Trabalhar com a sua realidade na comunidade e, a partir daí, você expandir. A não ser que você já tinha uma história, né, interessante já no esporte, como praticante, uma vivência em clube, ou algo assim. Bom, mesmo com as 80 horas, no basquetebol, já era difícil também você achar que alguém poderia ter uma prática interessante, ou até mesmo ministrar aulas de basquetebol, de educação física, sem vivenciar uma prática, como o professor Dilson falou, de extensão, né, em estágios. Então, ou seja, se não vivenciar, se não acompanhar alguém, fica muito difícil de aprender todos os conteúdos também e se trabalhar na base da pirâmide olímpica ali, né, que seriam escolas, principalmente. Essa divisão com o núcleo comum e depois nos 2 últimos anos, vocês optando pelo bacharel ou licenciatura, eu, como trabalhei na realidade de uma universidade particular, eu já entrei num grupo de professores como especialista em esporte coletivo, onde eu já assumia mais de uma disciplina, né? Então, eu assumi algumas disciplinas que eu tinha expertise de trabalhar na escola, no esporte educacional e em alto rendimento, né? E isso começou a ser uma realidade nas universidades. Um minutinho, Gabriel. Particulares. Williams, por favor, fecha seu microfone. Williams, por favor, fecha seu microfone. Pode falar, Gabriel. Mas o senhor consegue fechar o dedo, não consegue? Williams, por favor, fecha seu microfone. Obrigado. Vai lá, Gabriel. Então, um receio que eu tinha, principalmente eu tinha uma base, uma expertise mais para licenciatura, né, no esporte educacional licenciatura, o que eu via muito foi o declínio do número de alunos na licenciatura, né, e o aumento no bacharel, principalmente com as modalidades fitness mesmo, academia, e não mais esportes. O que eu tinha receio junto com alguns alunos, por exemplo, se na universidade ali que eu trabalhava positivo, entrou 100 alunos num ano, eles tinham uma média de pelo menos 10 a 15 alunos, seria interessante ou viável para abrir uma turma e ter os professores. E se no final desse núcleo comum, dos 100, 95 escolhessem o bacharel e somente 5 escolhessem a licenciatura? Para onde seriam encaminhados esses alunos? Então, esse era um receio bem grande que nós tínhamos ali, né? Então, esse é o comentário que eu queria deixar aqui também, a complementação. Realmente, esse receio, realmente, e já tinha, na verdade, com essa mudança, baixado a grade horária também do basquetebol para 40 horas, né? Ok, Gabriel, obrigado. Antes de eu lançar a minha questão
para perturbar a vida do Medalha e do Dilson, o Bruno faz uma observação aqui, né, o Bressan, como pode no Brasil ter curso de educação física com grade curricular tão diferente? É que é complicado, né, Bruno? O Brasil é um país com muitas realidades, né? É muito difícil você tentar fazer uma grade curricular que possa atender, né, todos os setores aí. Eu acho muito difícil. Talvez com essa nova grade aí que foi apresentada, que a gente não sabe até que ponto ela vai realmente ser implantada e que forma ela vai ser implantada, né? Talvez isso possa, de alguma maneira, não digo resolver, mas talvez minimizar o problema, né? Certo? A minha pergunta eu fiz porque o rapaz que falou anteriormente disse que ele teve que fazer 1 ano para completar a outra graduação, né? Aqui na Federal eu tive que fazer 2 anos. Por isso que a diferença tão... Como que é aceitável, né? Verdade. O Agson também... Desculpa, Bruno. O Agson faz uma observação, né, que o curso de Educação Física abraçou muitos conteúdos, que a nossa discussão pode ser a discussão de outras modalidades. Com certeza, o Agson. Aqui nós estamos... Claro que o grupo aqui é um grupo basqueteiro, mas eu acho que essa discussão ela vale para qualquer esporte, para qualquer modalidade esportiva. E essa questão dos conteúdos... É uma questão de evolução, se podemos chamar isso de evolução, né? Evolução do mercado de trabalho, das exigências do mercado e assim por diante, né? Então, quando eu fiz a faculdade lá, né, que eu fui aluno do Medalha, a gente tinha uma grade curricular desse tamanhinho. Você tinha lá biologia, cinesiologia, metodologia do ensino, tal, basquete, vôlei, handebol, futebol, natação, atletismo, e acabou. E a coisa foi evoluindo, como o próprio Medalha falou no início, né? Foram sendo acrescidos aí componentes curriculares que vieram muito em função também do mercado de trabalho. O exemplo disso é a academia, né? Chegou uma época que a academia tomou conta do mercado de trabalho e tomou conta do currículo das nossas escolas. A verdade é essa. Então, o esporte perdeu espaço. Muito bem. O que eu queria colocar e ouvir a opinião do Medalha e do Dilson e depois fazer mais uma rodada de discussão para a gente terminar. A gente tem exemplos aí de vários países importantes no basquetebol que não exigem a graduação para a pessoa que quer ser técnico. Ele não precisa ser graduado, mas ele precisa ter um curso específico que poderia, de alguma maneira, estar relacionado ou ser análogo ao que nós tínhamos anteriormente com o curso técnico. Então, eles têm, digamos assim, dentro dessa grade curricular, o que poderia acontecer? Todo aquele núcleo comum e depois o núcleo complementar com a modalidade esportiva específica, né? Eu, particularmente, sou adepto a essa ideia. Eu sei que isso causa polêmica e há, inclusive, aí um certo conflito com as exigências do próprio CREF. Como é que o CREF entenderia esse tipo de colocação? Então, eu queria ouvir do Medalha e do Dilson, e depois de mais algumas pessoas, o que vocês acham disso? Se é possível ou se é algo absurdo e para a nossa realidade não está de acordo. Bom, enfim, o que vocês acham disso? Medalha? Ok. Sem dúvida, você colocou que o nosso país é um país completamente à parte, né? Nós temos que fazer comparações, eu acredito, com países que têm o mesmo porte e as mesmas dificuldades que nós temos. Não adianta nós compararmos o esporte, por exemplo, o esporte colegial do Brasil com Portugal. O esporte colegial de Portugal tem uma estrutura que eu conheço muito bem, uma das melhores do mundo, sem dúvida nenhuma. Porém, Portugal tem uma população metade de São Paulo. É muito fácil. É fácil você fazer esporte em Cuba quando você tem uma população que não chega... Guarulhos é maior do que Cuba. Quer dizer, nós temos que ver o que acontece na China, na Índia, na Indonésia, nos Estados Unidos, países
E ainda nós temos que levar em conta o problema nosso cultural, o problema educacional nosso, com tantos analfabetos ainda e com acesso às nossas escolas ainda muito limitado. Vamos imaginar, uma vez eu estava discutindo numa rodinha o seguinte: se eu fosse secretário de Educação em São Paulo, eu ia ter apenas uma atitude, né, se eu tivesse recursos: construir uma piscina em cada escola pública. Eu tenho certeza que nós íamos ter nadadores batendo recordes nos próximos 20 anos. Já imaginaram? Toda escola pública tem uma piscina? Eu fico muito aborrecido com isso, porque, por exemplo, eu atualmente estou morando na praia. Eu não acredito que tem garoto que morre afogado porque não sabe nadar aqui. E existe isso. Da mesma forma como tem garoto que não consegue jogar basquete porque ele não sabe jogar. Ele não consegue se relacionar socialmente. Então, a nossa estrutura, que depende de ter realmente as instalações esportivas, de ter os profissionais adequados, nós estamos muito longe dessa nossa realidade. Em função de uma atividade que eu tive no esporte escolar, vou citar esse exemplo para não ser muito não ter uma conversa muito longa. Eu fui à China durante 9 vezes. Foi uma cidade no interior da China, na Mongólia, chamada Boto. Eu perguntei para a menina que era a nossa attachê o seguinte: eu quero visitar uma escola pública, mas eu não quero que você me diga qual escola. Eu vou escolher. Me traz a relação das escolas aqui. Traz a relação lá de 50 escolas públicas. Eu fiz com o dedo, eu quero ir nessa aqui. Eles me levaram. As escolas públicas na China, elas têm uma mini pista, elas têm uma quadrinha, um ginásiozinho, algumas tinham piscina. Quer dizer, eles têm estrutura para poder facilitar, sem falarmos ainda em campeonatos, para poder atender essa elite que existe nas escolas, como é o caso dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, você sabe muito bem disso, Dante, Marcos, aqueles que já estiveram por lá, que qualquer professor que dá aula em cursos secundários, curso médio, ele pode ser um técnico de basquete, lá, sem problema nenhum. Ele não precisa ter a formação em educação física para ser o treinador de basquetebol lá. Talvez isso aí... Aqui nós temos o problema da regulamentação da profissão, talvez essa situação toda nossa de estar defendendo esse outro lado, esse outro aspecto nosso de corporativismo. É uma situação muito complexa. Solução: quando nós tivermos as nossas escolas, acabar com essa palhaçada de contraturno escolar. É uma estupidez que existe. Vamos fazer o esporte no contraturno. Não tem que ter contraturno, nós temos que ter turno completo. O garoto vai para a escola de manhã, volta à tarde, tá certo? Aí ele vai ter tempo de jogar basquete, ele vai ter tempo de, sei lá, de aprender música. Eu tive uma experiência morando nos Estados Unidos, meus filhos frequentavam escola pública. Minha filha, gente, ela aprendeu a solar um instrumento com aula de música em escola pública. Ela aprendeu violão assim. Quer dizer, isso nessa área de música. Você imagine ciência, desenho, você imagine educação física, então não precisa nem falar. Mas, sei lá, eu não estou chorando as pitangas, não estou reclamando de nada, a vida me foi muito benéfica, continua sendo na nossa profissão, mas as nossas dificuldades passam por nós termos uma estrutura de escola pública adequada. Temos pelo menos um mínimo de instalações. Com esse mínimo de instalações, nós vamos ter, sabe, o tempo suficiente para poder desenvolver tudo aquilo que foge um pouco, que sai um pouco da orientação básica das escolas. E temos também, em seguida, aí, campeonatos que possa atender aí e oferecer carga horária suficiente para que os professores mais especializados possam trabalhar. Acho que é por aí, Dante, e não é tão fácil de resolver, não. É lógico que não. Ô, Dilson, vou passar a bola para você. O que você acha, Dilson? O cara, para ser técnico de basquete, ele tem que fazer 4 anos de educação física e, nesses 4 anos, ver 30 horas de basquete? O Dante apertou a gente sem abraçar, né? Na verdade.
Olha, eu ando me dedicando também a uma área que é a formação de treinadores, né? Há um caminho agora aí dentro da universidade, né? Nessa área de atuação. E ando escutando aí alguns colegas que têm mais experiência nisso, a Larissa, o Michel, o Stélio, e eles falam uma coisa que é que lá fora muitos outros países a qual não precisa ter o curso de graduação em educação física para poder ser treinador, as pessoas reconhecem que o nosso formato aqui é positivo, porque supostamente, né, o treinador precisa ter uma formação geral, especialmente aquele que vai ser treinador de categorias de base e tal, e não só aquela formação específica. Então ele vai saber lidar melhor ali com a iniciação, com as primeiras etapas de formação e tal. E a gente, muitas das vezes, interpreta que lá fora a formação já é direcionada, específica. Eu também tive um período em Portugal, um mestrado lá, e muitos colegas não eram. Eu, por exemplo, como graduando em Educação Física, eu dei entrada na Federação Portuguesa de Basquetebol para equivalência ao nível 1. A graduação em Educação Física me dava equivalência ao nível 1 de treinador lá de basquetebol. E o nível 1 só podia comandar a equipe até os 14 anos. Para comandar até os 19, você tinha que ter o nível 2. E não bastava ter Educação Física, você tinha que fazer o curso da federação. Então, dentro desse dilema, estou só aumentando o problema, porque a gente trouxe perguntas que a gente não consegue responder. Mas eu creio que realmente, isso daí podemos aí confirmar, né? Com essa estrutura curricular que a gente tem, só dentro de uma disciplina, que é o que acontece na maior parte das vezes, de 30 ou de 60 horas ou 45 horas, é insuficiente para o egresso estar em condições de assumir uma turma de basquetebol específica. Acredito que muitos colegas aqui que já trabalharam em particular, em faculdade, seja particular ou pública, se deparou com algum egresso que te ligou depois e falou assim: pô, professor, agora eu passei num concurso, eu vou ter que dar basquete lá, e depois de ter feito a graduação, você me passa os materiais aí, a gente vai lá, indica os livros do Dante. Ô, Dilson, e geralmente esse cara é aquele cara que mais faltou na aula, né? Geralmente é o cara que mais faltou na aula e depois ele fica correndo atrás para poder recuperar aquilo que ele não quis fazer durante o curso. Uma coisa, viu, Dilson? Uma coisa que eu ressaltava muito quando estava trabalhando com basquetebol em escola particular, no caso, em formação de professores, é o seguinte: pode acontecer de vocês que não gostam da modalidade, que não dominam totalmente, ir para uma escola que tenha 3 ou 4 meninos que sabem jogar basquetebol, menina, e aí, como é que vocês vão fazer com esses meninos? Vocês vão ficar desmoralizados em relação a isso. Eu sempre cito um caso familiar. A minha esposa é formada em Educação Física, é formada em arte e tal. Quando ela se formou em Educação Física, ela foi dar aula numa escola particular, numa escola pública, na Casa Verde. E ela sem ter nenhuma noção de voleibol, ela acabou assumindo a turma de treinamento de voleibol. Eu falei: como é que você está fazendo isso? Ela falou assim: não, é que tem um aluno lá na escola que ele é ótimo de voleibol. Então, ele me ajuda, ele fica dando treino e tal. Mas ele é aluno? Ele é aluno. Ele é aluno. Ah, tá bom. Então, ela resolveu o problema assim. Bom, passado um tempo, quem era esse aluno? Estava na seleção brasileira campeã olímpica, sei lá, o Montanaro. Ela deu sorte, está numa escola que tinha um Montanaro lá para poder ajudar. Se não, ia fazer o quê? Né? Então, só um exemplo, só para poder criar um... Mas é isso aí. Até se completando ali, né, esse exemplo que a gente trouxe aqui já ilustra que dentro da graduação não é suficiente, né? Porém, eu continuo apostando aqui nas estruturas que dentro das faculdades a gente possa promover para o aluno poder ter a vivência, né? De novo, até porque é uma prática que eu venho aplicando e que vem me dando um bom respaldo e bons resultados, que é a extensão, para o aluno poder ter. Agora, como eu disse, né, na minha experiência lá fora, né, era um pouco como a gente foi construído aqui pela regulamentação, né,
no período que eu tive lá fora, eu aprendi a entender que o treinador, né, a função do treinador, ela ainda indifere de uma regulamentação, né? Hoje em dia também estudando um pouco, até estou vendo aqui o Heitor presente, então saudá-lo aqui, tem os outros colegas anteriormente, não sei seu nome, de que a função do treinador ela vai além, e muitos países, né, com uma cultura do treinador voluntário, né? O treinador voluntário e aquele treinador voluntário que é o pai, que é no caso dos Estados Unidos, o professor da escola. E quando tem uma estrutura da modalidade que favorece um processo de formação a longo prazo, como os cursos de formação de treinadores, né, com as licenças, com as atualizações pertinentes, há um caso recente, um caso muito próximo aqui na Argentina, né? A gente sabe que o basquetebol, a formação de treinadores, ela é regida por esse tipo de estrutura também, né? Eu nem sei se na Argentina é preciso ser professor de educação física, acho que não, né? Não. Então, assim, tem uma estrutura ali, eu acredito que no processo da formação específica da modalidade acaba sendo um caminho mais possível para formar futuros treinadores, para que dimensão de atuação eles tiverem, né? Do que só essa estrutura que nós temos de uma maneira formal aqui nos nossos cursos de graduação atualmente. Muito bom. Eu vou passar a palavra para a Irene, que levantou a mão, e aí depois a gente encerra já estamos aí com quase 1h30 de bate-papo. Irene, por favor, abra seu microfone aí, se apresenta e faça suas considerações. Obrigado aí pela presença. Boa noite, colega. Boa noite, Dante. Boa noite, Medalha. Boa noite, Dilson, colegas. Eu sou graduado em Educação Física pela FRJ. Fui professora de basquetebol durante 2 anos, colaboradora durante 2 anos de basquetebol na UFRJ. E trabalhei 30 anos e meio com educação física, sempre escola pública, em área de risco de exclusão social. Eu fiz assim. E eu quero, então, confirmar, corroborar a postura do Dilson, de que essa experiência toda, eu confirmei de que a necessidade de você ser graduado para ser técnico, de qualquer modalidade. Por quê? Porque você tem que ter a estrutura científica para você trabalhar, principalmente com crianças, que eu peguei desde do pré-escolar até a faculdade, né? Então, você tem que ter um conhecimento científico para trabalhar com as crianças e com o ser humano em geral, porque esse técnico voluntário, ele pode saber muito, mas essa parte científica faz falta. E aí tem as aberrações que a gente sabe que tem. Não vou generalizar, né? Existe. Mas também no curso, então, de educação física, eu penso que você quer ser só técnico, você faça, assim, a parte básica e depois não precisa fazer todas as outras modalidades esportivas se você só quer trabalhar com basquetebol. Isso é muito discutido já desde a época que eu trabalhava, né? Com o CREF, inclusive com o CONFEF, porque eu fui uma das pessoas que lutei muito para ter o CONFEF e o CREF. Me decepcionei depois, mas isso é outra história. Então, essa é uma discussão muito antiga. Se eu quero ser só professor de... Por exemplo, já aprendi todas as modalidades. Trabalho com escola, eu tive que aplicar. Pude aplicar porque eu sabia, aprendi. Mas se eu não quisesse, eu não precisava ter aprendido as outras modalidades que eu não ia aplicar se eu quisesse só o basquete. Mas a vida, às vezes, pede, né, algumas outras coisas. Então, eu sou a favor, sim. Principalmente as biomédicas, as pedagógicas, as modalidades, aí é uma discussão que até deixa em aberto, mas eu concordo, sim, que tem que ter, é necessário sentir isso, você cursar, principalmente as biomédicas e as pedagógicas. Ok, Irene, obrigado, viu? Deixa eu passar para o Bruno, então, e aí a gente encerra, tá ok? O Bruno vai ser o nosso último a fazer alguma consideração. Vai lá, Bruno. Obrigado, Dante. Oi. Como é que eu tiro a mãozinha? Onde você clicou, mas tudo bem, pode deixar, não tem problema, Irene, Pode. não se preocupa, não se preocupa. Vai, Bruno. Eu queria só comentar que desde a minha graduação, inclusive um dos meus projetos do curso, não lembro exatamente qual foi a matéria, políticas públicas, foi desenvolver um curso de capacitação para professores que já estivessem trabalhando e também para treinadores, algo bem básico, algo bem simples. E eu venho desenvolvendo isso nesses últimos tempos, sabe? E a ideia minha, até estou conversando com o presidente da federação aqui do Paraná, o Marival, e a ideia minha, para com ele ainda, na verdade não é nossa, é minha para ele,
é fazer e desenvolver esse curso e estender via federação, né, tendo a chancela deles para poder alcançar esse professor que está na escola e, eventualmente, não teve nem essa vivência e nem as 60 horas, nem as 45, ou menos ainda, né, talvez. E talvez seja uma forma de tentar melhorar, né, não resolver, porque é impossível resolver isso de uma forma, de uma solução só, mas pelo menos para tentar auxiliar e talvez melhorar o problema, a dificuldade que a gente tem dos professores. Então, Bruno, só para o teu conhecimento, né? Eu acabei de participar de um projeto aqui de formação em basquete para os professores da rede estadual de ensino aqui de São Paulo. Legal. E nesse projeto, que foi encampado aí pela Secretaria de Educação Estadual, o Tácito, que estava aqui presente, acho que teve que sair, participou, o Rodrigo Mussini, que é professor de escola pública. Foi um projeto muito interessante. Aliás, acabamos as gravações recentemente, são aulas teóricas e aulas práticas. E as práticas foram feitas com alunas do Rodrigo, que jogam basquete, evidentemente, mas é bem interessante. Então, essa sua ideia é uma ideia que realmente ela pode ajudar bastante, porque no caso aqui de São Paulo, né, nem sei quantos municípios nós temos, né, Medalha? Acho que é 500 e não sei quantos municípios, né? Sei lá, 600 municípios. Quer dizer, não é todo mundo... 658, 45 milhões. Nossa. Então... E uma notícia alvissareira. Nós estamos indo para mais de 50% das escolas públicas em período integral no estado de São Paulo. Então olha só, imagina 605 municípios com escolas públicas, quantos professores de educação física existem que não têm acesso, não é, a essa formação específica. Então, eu acho que esses projetos relacionados, que estejam conectados com as secretarias de educação, são projetos muito interessantes. Muito bem, pessoal. Quero agradecer todo mundo, foi muito legal ter vocês aqui conosco. Essa, lógico, é uma discussão que não vai acabar nunca, né? É uma coisa muito polêmica, mas é bom que a gente possa discutir aqui e trazer as nossas ideias, né? Defender as nossas ideias. Então, eu quero agradecer a todos, especificamente o Medalha e o Dilson, que se propuseram aí a ser os âncoras aí dessa discussão. E a gente continua, né, com o nosso assunto é basquetebol. Daqui mais algumas semanas, mais um tema aí vai ser colocado na tela aí para a gente poder discutir. Desejo a todos uma boa noite, um grande abraço, tudo de bom para vocês. Um abração. Abraço, boa noite.